Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. No rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix. Dentro da sua possibilidade você pode nos ajudar na manutenção e nas obras sociais que a nossa casa oferece. E também você pode fazer parte da nossa comunidade do WhatsApp, de qualquer lugar do Brasil que você esteja. Lá tem muito conteúdo espírita e os subgrupos referente a muitos temas, vícios, quem gosta de animais também tem grupos para isso, crochê, tricô, o bazar da nossa casa, também tem grupo de amigos e frequentadores da nossa casa e trabalhadores da nossa casa e muito mais atividade. Na nossa comunidade do WhatsApp tem muita biografia e muito complemento das nossas palestras, que são diárias. Todo dia tem muito assunto espírita e estudo aqui no nosso canal. Então se inscreva e peça para os amigos se inscreverem também e compartilharem. Porque quanto mais pessoas souberem de si mesmo, mais pessoas esclarecidas na sociedade. E todos nós estudando o Espiritismo, estamos nos estudando. Porque todos somos espíritos, né? Então o nosso contato para o WhatsApp é o 13 98130 8408. Hoje nós vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos e rogar esses mentores, trabalhadores da nossa casa, desencarnados que trabalham conosco, enquanto nós estamos aqui aguardando a palestra, eles passam por entre nós, veem a nossa necessidade, até durante a palestra também. Eu coloquei esse vídeo essa semana no grupo, né, mostrando bastidores de uma reunião mediúnica, que é o bastidor de uma casa espírita pela espiritualidade. Tudo que acontece na casa espírita, um grupo de espíritas sério compilou isso em vídeo, né, em desenhos, a narrativa e desenhos, e pelo Américo Sucena. E está no nosso grupo esse vídeo. Quem ainda não viu, pode acessar lá e ver. Então mostra que enquanto nós estamos aguardando durante a palestra, os desencarnados passam por entre nós e vão verificar o nosso padrão vibratório, o que nós estamos sentindo, os nossos problemas, os nossos desejos. Eles leem a nossa mente através do campo magnético que nós chamamos de aura. Então é importante que nós tenhamos em paz e harmonia e esses irmãos vão nos auxiliar. Os pedidos que nós colocamos na caixinha de vibração também, eles vão lá, auxiliam, verificam a energia de quem colocou o pedido e vão analisando sucessivamente assim e nos atendendo na medida da possibilidade, porque nós não podemos esquecer que os desencarnados somos nós, sem um corpo físico. A mesma coisa, não muda nada. O caráter não melhora porque desencarnou. Não ganha poderes especiais porque desencarnou. Continua a mesma coisa, só que com condições de se transportar através do pensamento e de fazer o bem se eles quiserem e se tiverem numa boa sintonia. Então vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos, a oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje e vamos à prece que Jesus nos trouxe na montanha de Curuhati. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, aqui na terra, como na espiritualidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar do seguinte tema: um novo corpo, o mesmo espírito. Ao contrário do que muita gente pensa, eu não tenho muitas vidas. Eu tenho uma única vida com várias existências. E a cada existência eu sou uma pessoa. Mas eu sou essencialmente, em todas as minhas existências e na minha vida, o mesmo espírito. Por isso que nós falamos, é uma criança, é um espírito antigo, até mais antigo que os pais, que vem com reminiscências do passado, de outras encarnações, e que ele
coloca agora. Por isso que a gente vê aquelas crianças prodígios tocando piano, fazendo coisas maravilhosas que levam a gente ao espanto. E muitas pessoas não entendem, mas a doutrina espírita explica. Porque o espírito não envelhece. A partir do momento que nós somos criados por Deus, como alma grupos, e depois ganhamos a individualidade, quando passamos pelos 3 reinos, reino mineral, vegetal e animal. Não fomos planta, não fomos pedra e não fomos animais. Nós passamos, estagiamos por esses 3 reinos e no reino animal ganhamos a individualidade. E ao ganhar a individualidade ganhamos uma coisa chamada consciência. Então, a partir do momento que eu ganho minha consciência, eu começo a ter o livre-arbítrio e adquirir conhecimento e valores em toda a minha caminhada terrena. Então, todos que estão morando no planeta Terra atualmente já passaram por esses 3 reinos e estão aqui há milênios. Ou vieram de outros mundos equiparados à Terra, ou até mesmo de mundos mais evoluídos, para nos ajudar na nossa evolução. Então, se vieram de mundos mais evoluídos, é que são mais antigos ainda do que nós, né? Porque nós já passamos pelo mundo primitivo, estamos para o mundo de expiação e provas, indo para um mundo de regeneração. Então, se eu tenho essa consciência, eu sei que uma criancinha não é uma criança. Está ligado a um corpo infantil. Porque nós somos um espírito que nos ligamos à matéria no momento da concepção e a partir do momento da concepção nós temos que sair do útero, tudo direitinho, não vai sair um homem adulto, né? Como Nicodemos perguntou para Jesus, é necessário do homem entrar no ventre da mãe de novo para renascer de novo? Aí Jesus falou não, né? A necessidade é da reencarnação, ele disse com outras palavras, né? Porque o nome reencarnação, espiritismo, foi tudo trazido por Kardec. Até então não existiam essas palavras. Mas Jesus explica para Nicodemos, que era um doutor da lei, da necessidade de se renascer novamente. Então, nós voltamos para o ventre da mãe, nascemos, mas somos aquele espírito antigo, com as mesmas tendências que trazemos num corpo infantil. Quando o nosso corpo envelhece, nós continuamos o mesmo espírito, porque o espírito não envelhece. Espírito não tem idade. Quem faz aniversário é o corpo físico, que nós estamos ligados naquela encarnação. É ele que faz aniversário. E nós comemoramos como se fosse a gente, não somos nós. Tanto é que você pega crianças super maduras e adultos super infantis, com falta de responsabilidade, sem pensar no próximo, agindo de maneira inadequada. Então, nós tendo essa consciência, nós vamos saber que nós estamos sempre com um corpo novo a cada encarnação. É como se trocasse de roupa, mas somos o mesmo espírito. E ao contrário do que muita gente pensa, desencarnou, está do lado de Deus. Está do lado de Deus nada. Deus não fica parado sem fazer nada. Ele é útil, ele é ativo, está sempre criando. Jesus falou isso. Meu pai trabalha sempre, eu também trabalho. Por que ele iria ficar parado e deixando as coisas acontecerem? Então ele seria uma pessoa que gosta de ver as pessoas sofrerem, né? Então não é isso que acontece. Ele está sempre trabalhando, sempre ativo, e nós, pelo nosso processo evolutivo, somos herdeiros de nós mesmos. Por isso nós trazemos traumas e situações transcendentais que precisamos resolver dentro da nossa possibilidade na encarnação atual. Por isso as pessoas consanguíneas nossas não são nossa verdadeira família, como Jesus também já explicou isso, né? Quando chegou Maria e seus irmãos para visitá-lo, depois que ele já estava pegando uma certa fama, entre aspas, né? Ele falou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Senão aqueles que seguem as orientações do meu Pai que está no céu, que seria Deus, né? Não que ele estava renegando a mãe e os irmãos, mas a mãe esteve com ele o tempo todo, mas os irmãos não. Os irmãos foram os que mais renegaram Jesus, né? Que mais trataram Jesus como um louco, como uma pessoa que não era coerente com a época, né? E Jesus veio trazer a revolução moral. E eles não entenderam isso. E ele quis dizer, Jesus, nessa situação, que a verdadeira família é a família espiritual. Então, quando nós desencarnamos, e tem um livro muito interessante chamado O Roqueiro no Além, escrito por Nelson Moraes, que conta o desencarne do Raul Seixas.
né? Quando Raul Seixas desencarna, ele retorna para o grupo familiar dele, né? E é importante que nós tenhamos essa consciência. Quando nós desencarnamos, a gente não vai ficar com esse grupo familiar sanguíneo. Nós vamos voltar para o nosso grupo familiar espiritual, que é o grupo dos mesmos pensamentos, mesmos sentimentos e mesmas intenções. E esse grupo se reveza. Alguns estão encarnados, outros desencarnados. Os que estão desencarnados velam pelos que estão encarnados, depois trocam. Aquele que está desencarnado encarna, o que está desencarnado desencarna e fica velando pelo que está encarnado. E assim sucessivamente, até conseguirmos alcançar a evolução. Mas todos comungando a mesma ideia, os mesmos sentimentos e os mesmos ideais. Então não adianta eu falar que aquela pessoa é uma criança, porque lá está um adulto antigo. Por isso a responsabilidade dos pais ao educar. Porque esse espírito que foi confiado a um espírito que encarnou antes, que é o caso do pai e da mãe, e não necessariamente é um espírito mais maduro do que a criança, esse espírito tem a responsabilidade de educar essa criança. E muitos pais falham nessa situação querendo ser amigos do filho. Porque o amigo tudo pode. E o pai e a mãe vai educar essa criança para que ela tenha controle das suas más tendências, suas más inclinações, que ele traz de existência passada e não se perca nessa existência, não perca seu tempo nessa existência, como muitos jovens e muitas pessoas perdem seu tempo. Vivem um mundo material esquecendo do verdadeiro mundo que é espiritual. Porque muitos esquecem que nós estamos dentro do mundo espiritual. A vida material acontece dentro do mundo espiritual. Não é lá, não é acolá, é aqui. A vida espiritual é uma dimensão paralela. Por isso que vira e mexe a gente vê, a gente sente, a gente ouve alguém chamando a gente, não tem ninguém. São os desencarnados que convivem com a gente. E aqueles que vão se espiritualizando, principalmente através do estudo, através do aprendizado, vai percebendo mais esse mundo extrafísico que nos cerca e que nós estamos dentro dele. Não há um lugar distante. E aí nós vamos tendo condição de entender que uma criança é um espírito antigo, com vícios. Por isso aquela papai, antigamente, na minha época, tinha muito isso, né? Os adultos davam vinho com guaraná para a criança. Pedia para beber espuminha da cerveja. E aquele espírito, se era um espírito alcoólatra de encarnação passada, descambava. A criança começou a extinguir. É como a menina também, né? Muito sensualizada. Às vezes você foi uma pessoa que usou o corpo de maneira desastrosa na encarnação passada, e nessa encarnação vem para a correção, e os pais estimulam a sensualidade. Com 3, 4 anos de idade, se maquiando, se pintando, botando roupa sensual, estimulando isso na criança, que deveria ser corrigido. Porque o espírito em si, sem a roupa, que é o corpo físico, ele tem que ser neutro. Ele não tem que ter tendências. Se eu tenho tendência a sexo masculino, a sexo feminino, se eu tenho tendências ao álcool, à droga ou qualquer coisa, eu ainda estou apegado à matéria. Eu posso ser chamado de materialista. Porque o espírito em si, ele é neutro. Ele não é homem nem mulher. Ele não tem sexo. Quem tem sexo é o corpo. O espírito é uma bola de luz que, através do pensamento, inteligência e vontade, se comunica com outros espíritos e consegue fazer o seu caminho evolutivo. O corpo é apenas a roupa que nós usamos em determinadas encarnações. Por isso a necessidade da correção. E quando eu me perco numa tendência, na reencarnação seguinte, eu tenho que educar essa tendência, corrigir essa tendência. E normalmente com o auxílio daqueles que encarnaram antes de mim, os pais, os avós. E eu tenho que ser exemplo para essas pessoas que estão reencarnando depois de mim, porque senão eles descambam sobre a minha tutela. Nós somos mordomos das coisas e das pessoas que Deus nos confia.
naquela encarnação. Não somos donos. Por isso muita mãe erra achando que é dono do filho. Muito marido erra achando que é dono da esposa e vice-versa. Muitas pessoas erram achando que são donos e não são. Se fosse donos, não desencarnaria. Ou ao desencarnar levaria junto. Não me pertence. A gente não leva nada desse planeta que a traça não come, que a ferrugem não corrói e que o ladrão não rouba. Isso significa tudo. Não tem nada que a gente leva daqui, a não ser aquilo que está na nossa consciência. E o que está na nossa consciência é que faz a gente ser um espírito mais evoluído ou menos evoluído, aproveitarmos melhor a nossa encarnação ou não. Por isso muitas pessoas se perdem no materialismo. Ah, eu não sou materialista. Como não? Você pensa na sua evolução espiritual? Ou só pensa na sua evolução material? É materialista. Você ajuda o seu semelhante através da caridade, não da dependência. Porque é muito fácil fazer os outros depender da gente, emocionalmente, financeiramente, materialmente. Mas através de ajudar o outro a evoluir e não precisar de você. Você faz isso? Se você não faz, você é materialista, né? Então, quando a gente liberta as pessoas, não é abandonar, é libertar as pessoas, ou incentiva elas a não depender da gente, como na nossa casa espírita aqui. Nós não cadastramos ninguém para a cesta básica. Ninguém. Porque isso é comodismo. Uma pessoa fica 2, 3, 4, 5 anos recebendo cesta básica, e aí? Não sai do lugar? Não vai evoluir, não vai crescer, não vai ter autoestima, não vai trabalhar, não vai produzir, não vai ser útil, vai ficar sempre dependendo, sempre sendo coitadinho, não cresce. Nós temos que socorrer, ajudar, amparar, mas dar a essa pessoa a oportunidade, porque a maior caridade que nós podemos fazer às pessoas é dar a ela a condição de não precisar receber caridade. Essa é a verdadeira caridade. E quando eu dependo, eu faço alguém depender de mim, eu estou sendo vaidoso. Porque eu estou me colocando numa situação maior. Sou superior a ela é inferior a mim. Isso não é caridade. Qual é a pessoa que faz a caridade? Sai contando para todo mundo. Isso não é caridade. Isso é arrogância, prepotência. Porque a caridade dá com a mão esquerda que a direita não veja. Então nós vamos entendendo que tudo que nós fazemos na nossa existência, nós somos observados por encarnados e desencarnados que nos cercam e que também estão num processo evolutivo, e não tem nenhum encarnado superior aqui na Terra. Não existe espírito puro na Terra. O único espírito puro que pisou aqui foi Jesus de Nazaré. Os outros são todos devedores, ajudando devedores. Alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas se fosse puro não precisava reencarnar. E todos precisam reencarnar. Ah, mas Chico Xavier, e daí? Ele foi bom naquela encarnação. Foi muito bom, foi um exemplo naquela encarnação. Mas se ele fosse o espírito puro, não precisaria reencarnar de novo. Como é que ele fala que Emmanuel vai reencarnar, que já deve ter reencarnado, e ele vai ficar como mentor do Emmanuel e depois volta de novo a reencarnar? Não existe isso. Quem mora no planeta de provas e expiações são todos espíritos imperfeitos ajudando uns aos outros. Claro que há alguns missionários que podem vir, como Jesus, auxiliar a evolução do planeta em determinada situação, em determinada época. Mas a importância que nós temos essa consciência que nós somos um ajudando o outro e não há espíritos mágicos criados por Deus para nos resolver os nossos problemas, que somos nós mesmos que colocamos no nosso dia a dia. As pessoas falam, mas eu estou com aquele problema, estou com aquela situação. Pensa realmente se não foi você que causou aquilo, se não foi uma escolha mal feita, se não foi uma posição de existência que você decidiu tomar numa hora errada. Então, não existe vítima. O Espiritismo nos explica isso. E nós temos, durante esses milênios todos de encarnação, pessoas simpáticas a nós e pessoas antipáticas, que alguns podem até chamar de obsessores. Mas não é todas as pessoas desequilibradas que nos acompanham pelo nosso desequilíbrio, porque se a gente está equilibrado, essas pessoas não nos acompanham, né? Que são inimigos do passado. Tem muitos desses que nós chamamos obsessores que são amigos atuais, que se associam com a gente pela nossa imperfeição. Ah, ele gosta de usar pedra?
gosta de fumar maconha, então vou ficar com ele, eu também gosto. Eu não tenho um corpo físico para ter a sensação, ele me dá a sensação e me associo com ele, fico com ele. Não é inimigo, não é ninguém que não gosta, é alguém que gosta do que a gente faz. A pessoa fofoqueira, ela atrai pessoas desencarnadas na mesma faixa de sintonia, que gosta de uma fofoca. Por isso, na casa espírita séria, isso é uma das coisas que tem que ser cortado na hora. Porque isso atrai espíritos desequilibrados e vai fazendo aquela situação negativa dentro da casa espírita. Como a gente falou ontem, vejam o livro Aconteceu na Casa Espírita. É um espírito que influenciou, está tão encarnado, esse encarnado sim vai desceu e contaminou a casa inteira. Destruiu praticamente uma casa espírita, né? Então, nós tendo essa consciência, nós vamos ver que ao longo da existência tem muitos amigos, muitas pessoas que não gostam da gente, mas no final das contas, todos vamos nos reparar lá na frente. Por isso, quanto mais rápido eu tirar de mim o sentimento de rancor, de mágoa, de ódio, de vingança, ou de me sentir vítima por o mal que o outro me fez, melhor ainda, porque se eu fico com esse sentimento, a minha vibração fica ligada na vibração dele. E eu não saio de lá, até eu descolar. Eu vou ter que reencontrar com essa pessoa. Como eu falei antes no caso da família sanguínea. Nós vamos encontrar com nossos familiares sanguíneos se criarmos laço positivo de amor ou negativo de ódio, com certeza vamos nos encontrar. Se não, só passaram pela nossa existência. Nos auxiliaram e tchau, cada um para o seu lado. E as pessoas que nós nos encontramos no dia a dia é na mesma sintonia. Eu tenho uma sintonia de ódio, rancor e mágoa da pessoa. Eu estou ligado a ela. E ela também, se ela estiver na mesma vibração, está ligado a mim. E se eu não quero conviver mais com a pessoa, eu tenho que desconectar. É como nós estudamos nas obras de André Luiz às quartas-feiras, né? Ainda não chegamos no Evolução em Dois Mundos, mas logo vamos chegar. E ele fala desplugar a mente. É como se a gente tivesse ligado numa tomada, ligando aquela pessoa. Se eu tiro da tomada, acabou a ligação, acabou a sintonia. É isso que eu tenho que fazer. É um exercício mental de desassociar, substituir aquele sentimento de ódio, rancor e mágoa por um outro sentimento, por outra pessoa ou por outro lugar. Principalmente através da caridade, que é a única razão da nossa existência e é o único meio de nós evoluirmos, através do amor ao próximo. Né? Que nem a gente costuma falar muito aqui na Casa Espírita. O trabalhador da Casa Espírita é um enfermo consciente. É uma pessoa que tem consciência da sua enfermidade e vem para a Casa Espírita saber que o único jeito dele curar os males de outrora e também desassociar sua mente de algum adversário, de alguém que não tem sintonia com ele, é através de fazer o bem para o próximo. E ele vai fazendo isso, ajudando, auxiliando, progredindo e vai desassociando e vai evoluindo cada vez mais. Porque tem consciência. Aqueles que ainda dormem, que não têm consciência, vão sempre vivendo a vida material. E vão saindo de um problema, arrumando outro, saindo de outro problema, arrumando um, porque não se desvinculam da matéria. A matéria não é errado, Deus criou espírito e matéria, mas nós colocamos a matéria em primeiro lugar, muitas vezes. Os bens materiais, os prazeres da carne primeiro, ao invés da evolução espiritual. Por isso que muita gente se perde. As pessoas se aproximam do outro, às vezes pelo corpo, pela aparência, e esquece de se aproximar pela essência. Porque o corpo e a aparência vão envelhecer, é a roupa que a gente veste. E aí, como é que vai ter a conversa? Como é que vai ter o diálogo? O que a gente vai ter em comum para discutir, para conversar, para ser amigo, para ser parceiro, para ser cúmplice? Nada. E aí acaba. Fica cada um para um lado. Por isso nós temos que ter a consciência que nós somos espíritos milenares, que não existe vítima e que nós podemos mudar o nosso destino a qualquer momento. Do berço ao túmulo, eu escolho se eu quero sofrer ou quero aprender fazendo bem. Eu tenho coisas para reparar, todos nós temos. Eu reparo com sofrimento, que é um jeito de aprender, ou reparo fazendo a caridade. Eu preferi reparar fazendo a caridade.
vir na casa espírita todo dia, ajudar, colaborar, ser útil, fazer a casa crescer, ser útil às pessoas que vêm na casa espírita e tudo bem. Então a dor não precisa me pegar, porque eu não preciso aprender com a dor. A dor é uma opção que a gente escolhe. Então aquelas pessoas que não se espiritualizam, elas aprendem com a dor, infelizmente. Mas é uma opção que ela escolheu. E nós que temos um pouco mais de consciência, vamos sabendo que não existe espíritos novos, que somos todos espíritos antigos, independentemente daquele bebezinho ou daquele ancião. São todos espíritos antigos. A única coisa que muda é a roupa que cada um está vestindo. É o corpo antigo, é um corpo usado ou um corpo novinho. A única coisa que diferencia, mas o caráter é o mesmo. Por isso que nós temos que trabalhar. E Kardec nos convida a sermos hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje e domar as nossas más inclinações. Ele usa o termo domar, porque ainda temos inclinações animalescas dentro de nós. E quando a gente não se permite o autoconhecimento, a gente se perde e perde uma encarnação sem necessidade. Agora, quando a gente se espiritualiza, passa para o estudo de si mesmo, que é o estudo da doutrina espírita, se reencontra com o seu eu, a gente se corrige, vai se melhorando e vai fazendo coisas úteis para a nossa caminhada terrena. Então, nós somos espíritos antigos, numa roupa nova, a cada encarnação. Não é a primeira e nem a última vez que vamos encarnar e desencarnar nesse planeta. Por isso a importância de nós não perdermos tempo nessa encarnação e passarmos para a evolução espiritual através da caridade. Muita gente fala, mas eu não tenho dinheiro. Quem falou que caridade é dinheiro? Caridade é uma conversa, é ouvir o outro, é levar a paz, uma palavra de paz, de amor, de carinho, de conforto, é ser útil ao seu semelhante. Gente, aqui não tem dinheiro nessa casa. Mal dá para pagar as contas aqui do final do mês, mas todo mundo que vem aqui tem conversa, tem um atendimento, sai daqui melhor do que chegou. A maioria, alguns pode ser que não, mas os que falam isso, sai daqui melhor do que chegou. Então todo mundo tem alguma coisa útil para dar dentro de si. Não precisa ser coisas materiais, pode ser coisas morais. E não tem enfermidade que nos impeça de ser útil. Porque hoje em dia, com a tecnologia, até em casa, numa cama, a gente pode, através do WhatsApp, ajudar os outros com palavras boas, com palavras de afeto, de paz e de estímulo para esses irmãos conseguirem sua caminhada. E só assim nós vamos evoluir, só assim nós vamos crescer, fazendo bem e sendo útil àqueles que caminham conosco na vida terrena. Então vamos para as vibrações, mentalizar as nossas casas, as casas daqueles irmãos que nós gostamos, parentes, amigos, e mentalizar nossos ambientes de trabalho, imaginar a figura de Jesus entrando pela porta da frente, junto com seus amigos, trabalhadores do bem, e pedir a esses irmãos que retirem os miasmas, as energias negativas, e aqueles irmãos enfermos que porventura possam estar no ambiente em decorrência da nossa má vigilância, do nosso mau pensamento e do nosso mau comportamento. Que eles sejam levados e tratados em diversas casas de oração, porque não é só a casa espírita que trata desencarnado, desajustado. Em cada casa de oração, independente da crença, tem uma série de espíritos trabalhadores no bem. E que também esses irmãos apliquem um passe magnetizador salutar a todos os encarnados, desencarnados, animais e plantas que conosco convivem. E que os bons espíritos estejam ao nosso lado, onde quer que estejamos, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo. E você que está em casa assistindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal, peça para os amigos se inscreverem, se participe da nossa comunidade do WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 13 98130 8408. E que os bons espíritos te acompanhem agora e sempre.